Boa tarde. Inquieta mais uma Conversas com História com Jorge Duarte. Antes de mais, deixa-me muito obrigado pela tua disponibilidade para vires falares connosco um pouco da tua história. Isto é uma rúbrica com o patrocínio da Mustang, a pizzaria em Fermentões de Guimarães. Jorge, eu vou começar pelo início. Tu estás mais ligado ao FAF, ao Moreirense, ao Aves, ao Leixões. Isto porquê? Hoje em dia não é normal o jogador manter-se tantos anos no clube e tu conseguiste manter-te. Qual foi o segredo? Bem, antes de mais, boa tarde e agradeço este convite, naturalmente. O segredo de se manter, um jogador se manter muito tempo num clube, neste caso estamos a falar muito tempo, estamos a falar de um período de 3 anos, foi mais ou menos o período que eu estive nestes clubes, à exceção do Vitória, porque só apenas tive um ano. E FAF muito mais, mas que E FAF apanhaste muito camadas mais, jovens, apanhei as camadas Estou jovens, crescendo. naturalmente, e depois tive 4 anos como sénior e profissional. Isto deve-se, acima de tudo, pelo trabalho e pela dedicação. Há um compromisso, e esse compromisso, naturalmente, passa pelo aquilo que nós vamos desempenhando ao longo do tempo, uma dedicação muito grande, um querer de deixar uma marca relativamente àquilo que nós vamos fazendo, deixar uma marca nesse clube. Aconteceu isso nas Aves, aconteceu isso em Moreira, aconteceu isso também no Leixões, depois mais tarde voltei novamente às Aves. E passa exatamente isso, passa por esse trabalho, também, naturalmente, esse trabalho passa também um bocadinho pelo interesse do clube, em que a gente se mantenha nesse patamar e se mantenha nesse clube. É sinal de reconhecimento, naturalmente, e isso, naturalmente, passa pela nossa vontade. Ou seja, é importante que os jogadores, hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, mas é importante, na altura eu achava que era importante, criar alguma sustentabilidade no projeto que eu via, num projeto que seria o ideal para mim. O primeiro ano é sempre o ano de adaptação, o segundo ano de consolidação e o terceiro ano de afirmação, efetivamente, é aquilo que nós vamos desempenhando. Jorge, mas o teu trajeto é um pouco diferente do jogador habitual. Tu começas no FAF, que não tem grande expressão a nível de formação para chegares a uma primeira divisão. E tu fazes um trajeto completamente contrário à maioria dos jogadores. Tu começas no FAF, sobes à equipa sénior do FAF e depois é que começas a sair para equipas mais importantes. Tu, quando estás a começar a jogar no FAF, naqueles campinhos pelados, lá do FAF, alguma vez pensaste em chegar onde chegaste? A gente, quando gosta daquilo que faz, naturalmente tem sonhos. E estes sonhos passa, naturalmente, por jogar na equipa sénior. Havia, na altura, a equipa sénior do FAF era uma equipa com reconhecimento, com jogadores com valor. Naturalmente, não me passava pela cabeça que seria possível, mas estava a trabalhar para chegar lá. O período da formação naturalmente havia essa formação limitada, que hoje em dia são coisas completamente diferentes, mas o sonho estava lá. Eu queria não só por mim, pela vontade de querer praticar um desporto que eu gostava, mas também para seguir um pouco as pisadas do meu pai. Acho que era um reconhecimento que realmente tinha algum valor, mas tudo fruto do meu trabalho, naturalmente. Quando cheguei à equipa sénior, tive também, naturalmente, isto passa por um bocadinho de sorte, trabalho e sorte. Houve alguém que reconheceu o meu mérito e o meu trabalho e apostou em mim. Essa aposta eu tive naturalmente que agarrar. Que agarrar essa oportunidade. Acho que a consegui e depois tive um período de 3 a 4 anos no FAV e depois a partir daí foi naturalmente um período de crescimento para outros voos que tive a oportunidade também de concretizar. Cheguei à Primeira Liga e esse era um sonho e cheguei a um clube grande como a Vitória, que infelizmente não tive a possibilidade de dar continuidade porque acima de tudo queria jogar. Jorge, tu jogas em dois clubes, o Moreirense e o Aves, já não falar do Leixões, que é claramente um histórico futebol português, e o Vitória também, mas no Leixões, no Aves e no Moreirense, num período de crescimento.
Como é que tu sentiste nesses clubes ao jogar lá, que iam subindo paulatinamente, subindo de divisão e afirmando-se no futebol português ao ponto de o Moreirense hoje ser uma equipa da Primeira Liga e o Aves, com estas conjecturas todas das SADs, também podemos considerar uma equipa da Primeira Liga? São dois clubes diferentes, mas com umas características na altura muito próprias. Existia ali um conjunto de jogadores que formavam uma família. E essa família fez com que nós tivéssemos um compromisso entre todos, que havia um objetivo claro. Apesar de na altura não havia muitos jogadores como se costuma dizer, craques, não havia nada de extraordinário, mas havia jogadores com vontade, com determinação. E acima de tudo tínhamos uma direção que nos apoiava muito naquilo, quer no Aves, quer também no Moreirense. E o objetivo era claro. A primeira vez que eu estive nas Aves, o primeiro ano não subimos, mas havia... Com o professor Neca? Com o professor Neca, não subimos na última jornada, foi o Santa Clara que na altura que subiu, e depois no ano seguinte conseguimos esse feito, também com o professor Neca, conseguimos esse feito, realmente para uma vila relativamente pequena como era a Vila das Aves, foi um êxito. A questão do Moreirense, eu cheguei ao Moreirense vindo do Vitória, o Moreirense tinha acabado de subir à Primeira Liga, foi um projeto diferente, onde tudo era novidade para o Moreirense no contexto da Primeira Liga. Eu só vim ser mais um elemento que ajudou o clube a criar essa sustentabilidade que era necessária e que hoje em dia se baseia muito também nesse êxito que conseguiu no passado. Olha, e a Vitória? Alguma mágoa? Tão pouco tempo? Não, foi pouco tempo porque, infelizmente, não foi uma aposta da parte do treinador, porque isto também depende muito... Augusto Inácio? Augusto Inácio. Não, depende muito da vontade e da aposta do treinador. Eu, na altura, senti que não existia muito querer da parte dele. Estavas com uma idade engraçada, não é? Estava com 26 anos. Pronto. Estava numa altura boa e tinha vindo do Aves, que tinha feito uma época muito, muito positiva. Apesar de nós, na altura tínhamos baixado de divisão. Mas essa contratação foi uma contratação a meio da época, da parte do Pimenta Machado, do Dr. Pimenta Machado, que fez questão de que eu viesse para Guimarães. E depois tive a infelicidade de apanhar um treinador que não apostou muito em mim e que me levou, naturalmente, apesar de ter mais 2 anos de contrato, levou-me a que eu procurasse outros voos. Mas é o tempo suficiente para sentires o que é a vitória? Claramente. Isto... Quem jogar no Vitória hoje em dia está preparado para jogar em qualquer clube. E isso demonstra claramente estes adeptos são adeptos completamente diferentes. Esta cidade é uma cidade completamente diferente, que vive muito o futebol. Pena é que realmente as coisas hoje em dia não estejam num patamar tão alto como devia estar, porque acho que merecia, quer o Vitória, quer também as pessoas e a própria cidade mereciam um patamar um bocadinho, pelo menos almejar outro tipo de objetivos. Falaste há bocadinho do treinador Augusto Inácio. Tu tiveste a felicidade de ser treinado por grandes treinadores, desde Jesus, correto, que ainda treina e tu já não jogas, Vítor Oliveira, eu diria que 2 personagens importantíssimas no futebol português. Se eu te perguntar qual deles é que te marcou mais, tu vais-me dizer que todos eles te marcaram, mas a pergunta vai na mesma. De todos os treinadores que tiveste, e não esquecendo também o Valença, que já foi nosso convidado aqui nas conversas com história, de todos eles, que marcas é que te deixaram estas 2 figuras do futebol português? Todos eles deixaram sempre marcas num atleta. Naturalmente, aquele que me chamou mais a atenção pela sua postura, pela sua dedicação e acima de tudo, pela vontade e pela transmissão de ideias, porque passa também por um bocadinho disso, de que os jogadores acreditem muito nas ideias do treinador. Naturalmente foi o Vítor Oliveira. O Vítor foi uma pessoa extraordinária, infelizmente já não se encontra entre nós, mas... Então treinou no Moreirense e no Leixões? Apanhei no Moreirense e depois apanhei no Leixões, no Moreirense como treinador e numa primeira fase no Leixões como diretor desportivo, que entretanto no ano seguinte assume como treinador. E nesse mesmo ano foi quando o Leixões subiu à Primeira Liga, que teve a disputar com o Vitória de Guimarães essa subida até à última jornada, mas entretanto nós conseguimos esse êxito. E foi o Vitória que na altura, que para mim
De todos, claramente, é aquele que se destaca. Naturalmente, o Jesus também, porque tem uma carreira Diferente naquela altura. diferenciado. E apanhei o Jesus de apenas 7 ou 8 jogos no Moreirense, já na parte final, já quando um período em que o Moreirense já estava... Mas Jorge, mas já era o Jesus? Era, claramente. Era porque a paixão pelo futebol era uma coisa intrínseca. A paixão nós sentíamos, efetivamente, da forma como ele vivia. Eu acho que em relação a isso não existe ninguém. O Vítor aproximava-se muito em relação a isso, mas como o Jorge era diferente. Tiveste muitas subidas de divisão? Estive no Leixões, estive no FAF num contexto de terceira para a segunda liga, estive no Moreirense, naturalmente. Foi assim mais ou menos os períodos. Conta-me lá, como é que é subir de divisão? É diferente, é o culminar de um trabalho árduo que passa por um conjunto de pessoas e de atletas e toda a direção e staff que estão a trabalhar em conjunto para que consigamos todos atingir esse objetivo e depois quando se chega ao final e se consegue... Mas passa-te muitas vezes a imagem dessas festas, não passa? Um bocadinho. E às vezes até vejo situações na televisão que faz-me recordar exatamente isso. O viver esse culminado, esse êxito, aquilo que nós vivemos, por exemplo, na Vila das Aves, que era uma vila relativamente pequena e ainda continua a ser, mas apesar de já está mais desenvolvida. Agora é diferente, mas na altura o era adepto muito, do Aves era muito fervoroso. Era muito. Agora Era muito bairrista, um bocadinho. Leixões, eu felizmente tive esses clubes, quer Vila das Aves, que era muito compacta. Leixões é um contexto, posso dizer que Leixões é um Vitória mais pequenino, que os adeptos são efetivamente extraordinários, é de tudo, ou nós estamos bem ou estamos mal, e são daqueles também que esperam à porta do autocarro para pedir justificações quando as coisas não correm bem, e aqui em Guimarães acontece exatamente o mesmo, pelo menos acontecia no passado, e são contextos diferentes. Olha, e o teu FAF? Que memórias é que tu guardas daqueles tempos? Foram bastante. Sim. 2 períodos completos. O período da formação, o período de crescimento, em que tive um conjunto de pessoas e treinadores que realmente ajudaram a atingir este patamar. Ainda treinavas nos pelados. Ainda treinava nos pelados. Eu só tive... Aquele campo cá em cima. Sim, atrás da bancada. E depois, mais tarde, já o relevado sintético já era na altura já era pelado. Eu só comecei a treinar e a jogar nos relevados quando cheguei a sénior. Na altura não havia esta facilidade de infraestruturas que existem hoje nos clubes. E é que estava a dizer, são 2 contextos diferentes. O contexto de formação, onde tive também um conjunto de jogadores interessantes, a acompanhar, colegas, ainda hoje continuamos a ser colegas. E depois num contexto de equipa sénior, onde de repente surge ali um miúdo, do nada. Interessante, com valor? Interessante, sim, com valor. Este valor é um bocadinho subjetivo, mas que teve a felicidade de ter um treinador que apostou nele, achou que tinha ali esse valor, e a partir do segundo jogo comecei a jogar com muita regularidade, e a partir daí foi um caminho em que tivemos altos e baixos, conseguimos infelizmente baixámos divisão, depois voltámos a subir durante esse período. FAF também é difícil. FAF também é difícil. As coisas hoje em dia estão um bocadinho diferentes do que era, mas também é um clube, naturalmente um clube difícil, e que também merecia, no meu ponto de vista, estar num patamar um bocadinho diferente daquilo que está. E nesta altura, olhando para trás, que importância teve o teu pai na tua carreira? É muito. Se não fosse o meu pai, não estaria aqui. Não era jogador. Naturalmente, o meu pai foi uma pessoa que me marcou muito. Naturalmente, também, eu que também quis seguir um bocadinho as pisadas dele, deixar também um cunho pessoal. Nunca cheguei a atingir os patamares dele, porque ele chegou a patamares de excelência. O teu pai vai ao Mundial de 66? Vai ao Mundial de 66. Importante, era na altura. Para quem não conhecer. Na altura era o Jogava caçulo. no Sporting? Não, na altura jogava no Leixões. Ele vai de Leixões é convocado à seleção,
vai ao Mundial a Inglaterra, quando vem do Mundial assina um contrato com o Sporting, sim. E na altura ele tinha 20 anos, quando foi convocado, também foi uma surpresa na convocatória, no meio de tantos craques como Eusébios e Colunas, de repente aparece ali um miúdo, e pronto, eu quis seguir um bocadinho as pisadas dele. Felizmente, como estava a dizer no início, isto passa um bocadinho também por um bocadinho de sorte, por causa das questões não só do empenho, mas também de lesões e essas coisas todas. Se nós tivermos essa particularidade e esse cuidado, também passa muito pelo nosso cuidado, não é? A gente tem que se poupar, tem que se preparar para isto, porque isto, infelizmente, não é uma máquina, não é substituir peças, passa muito por um conjunto de processos para que nós consigamos chegar ao dia-a-dia, ter um bom desempenho e depois também, naturalmente, ao fim de semana. Já vimos o futebol hoje em dia, não é a mesma coisa que era no teu tempo. Correto. Sentes que se aparecesses hoje, terias a vida mais facilitada? É um bocadinho subjetivo responder a isto. Essa pergunta, posso responder que sim, pode ser. Temos equipas satélites? Sim, sub-23, essas coisas. Hoje em dia as coisas são diferentes. Existem melhores condições para que os atletas... Lá, tu quando fazes as camadas jovens do FAF, não jogas nos nacionais? Não, nunca joguei nos nacionais. Nunca. O salto é completamente diferente. Hoje em dia, as que eu estava a dizer, hoje em dia as infraestruturas são completamente diferentes. Os jogadores são infraestruturas mais bem preparadas para que realmente o jogador tenha todas as condições para chegar a um patamar de excelência. É diferente. Não posso dizer que podia ter uma carreira diferente. Mas há mais condições hoje. Há mais, mas isso, sim, há mais condições, sim, também há mais jogadores, também é diferente. Talvez existisse, hoje em dia eu vejo a mentalidade como uma questão fundamental no crescimento de um atleta. Para além de ter essas melhores condições, que hoje em dia há, em condições em tudo, não só em termos infraestruturais, mas também em termos pessoais, porque hoje em dia o atleta consegue, não só em termos de campo coletivo, mas também consegue fazer um trabalho mais individualizado, mais personalizado, com personal trainers, com essas coisas todas. Na altura não existia nada. Na altura existia apenas o treinador principal, o adjunto, e pouco mais do que isso, um preparador físico. Que treinava tudo, fazia tudo. Muitas vezes até levava as bolas e distribuía os cornos e essas coisas todas. Tinha que encher as bolas antes dos Tudo, fazia tudo, não é? Hoje em dia as coisas estão... nós vemos as equipas técnicas com 7, 8, 10 elementos e cada vez mais porque isto é uma indústria, acaba por ser uma indústria e o objetivo é claramente ter êxito e ter sucesso para que no ano seguinte possam estar melhores. Mas vejo um bocadinho diferente. Acho que podia ter mais sucesso, podia ter menos sucesso, mas... Eu ia pegar por aí quando disse que isto é uma indústria. Sentes e sentias na altura que o futebol era mais vivido com paixão e hoje é muito mais vivido como negócio? Claramente. Hoje em dia toda a gente quer ser jogador de futebol. Não só os atletas, não só os miúdos, porque são lançados rapidamente e cada vez mais cedo para esses patamares, para esses escalões, mas são lançados muitas vezes até, no meu ponto de vista, sem aquela preparação adequada para isso. Há uma clara vontade de precipitação de criar um negócio sem antes ter a base sustentável do atleta. A galinha dos ovos de ouro está em casa, vamos aproveitar. Vamos aproveitar, exatamente isso. Quer dizer, e muitas vezes é lançado esse atleta sem essas condições e depois a gente vê que efetivamente não conseguiu se ingrar porque falta muita coisa ainda, falta isso. E aí nós na altura as coisas eram diferentes. Existia qualidade na mesma, como existe hoje, mas tínhamos uma coisa que eu acho que é diferenciada do jogador de hoje. Nós tínhamos uma vontade e um querer que hoje em dia acho que é difícil encontrar. Um bocadinho. E os pais não iam aos treinos? Não. Os pais muitas vezes nem queriam saber. Era a preocupação dos pais era que eles não chegassem a casa a horas e que não estivessem constipados para o dia seguinte ir às aulas. E que não viessem arranhados. Era isso. Jorge, e a tua carreira agora a nível de futebol, como é que está? Agora desliguei-me um bocadinho, a partir do momento em que também fiz um bocadinho uma tentativa de aceitar, e foi encetado um convite para
para a Associação Desportiva de Faf, para a direção. Houve eleições, infelizmente as coisas não correram da melhor forma possível, mas continuo ligado ao futebol. Neste momento estou a trabalhar com uma empresa turca aqui em Portugal e no sentido de através de uma plataforma de análise de vídeo para que realmente os clubes da formação tenham essas condições todas, que na altura não existiam, mas tenham melhores condições para captar jovens talentos. Continuas a ver jogos? Sempre, muitos claro. jogos e muitos jogos. Sim. E vês o quê? Muita qualidade, Vejo muito empenho. os jogadores muito formatados, vejo um empenho, vejo um futebol muito rápido, em maior parte dos clubes. Futebol muito rápido, completamente diferente do que era há uns anos O atrás. artista deixou de aparecer? Do? O artista deixou de aparecer? Claramente. Deixou de existir. Deu lugar ao atleta? Deu um bocadinho lugar ao espaço. Ou seja, eu trabalho neste espaço e este espaço é o meu e não posso fugir muito disto, porque caso contrário coloco em risco toda a estrutura da equipa. E esse é o limite. Ou seja, estamos a castrar, de uma certa forma, o jogador, a criatividade, mas por outro lado nós estamos a dar também com que o jogador seja muito mais físico, muito mais atleta, onde tenha melhores condições para dar resposta durante os 90 minutos. As coisas são diferentes, mas acima de tudo acho que o jogador criativo, estamos a tentar encontrar esse jogador criativo, que não é fácil, mas porque também deixa essas saudades quando a gente vê jogos no passado, e curiosamente até estava a dar estes dias o jogo da final da Taça do Benfica com o Sporting em 95, 96, penso eu, ou 94, 95, 96, onde existiu infelizmente aquela morte do Very Light. E tinha um conjunto de jogadores, quer de um lado, quer do outro, desde Luís Figo, Rui Costas, essas coisas, que era uma coisa que dá prazer olhar para eles. Mas ao mesmo tempo também existiam muitos erros que nós hoje em dia identificamos como erros que na altura não identificávamos, porque era natural isso acontecer. Falaste do Rui Costa, como é que foi a passagem do Rui Costa pelo FAF? Tu estavas lá ao pé, como é que viveste isto? Foi eu só esteve lá um ano, esteve lá, foi por empréstimo. Foi suficiente? Foi o suficiente para ver a qualidade. Realmente, posso dizer que na altura havia muita gente que ia ver os jogos a FAF só para ver o Rui Costa a jogar. É um contexto um bocadinho semelhante de ver um Luís Figo, de ver um Cristiano Ronaldo, de uma dimensão relativamente mais pequena, mas o Rui Costa era aquilo que na altura depois até conseguiu se ingrar, conseguiu ter êxito e ainda bem que passou pelo FAF, que também ficou registado. Está lá a fotografia? Sim, exatamente. Claro. Falaste há pouco que trabalhas para uma empresa turca. Isso quer dizer que trabalhas com jogadores de todos os países. Esta necessidade de adaptação de um jogador que vem de um país para um outro país, que imigra, que vai para um futebol diferente, tira um pouco daquilo que é a qualidade do jogador. A adaptação, muitas das vezes, sendo uma adaptação positiva, faz com que o jogador se sinta melhor, ou há dificuldade de adaptação desses jogadores? Há sempre, naturalmente, alguma dificuldade. Quando estamos a falar de continentes diferentes, até nós sentimos exatamente isso. Nós temos exemplos, por exemplo, a questão do Futebol Clube do Porto. O Anselmi veio de um contexto completamente diferente e tentou implementar a sua cultura de jogo assim, e não se adaptou um bocadinho àquilo que era a realidade do Futebol Clube do Porto. Acontece isso com treinadores, acontece isso com os jogadores. Essa dificuldade, primeiro em adaptação ao clube, conhecer um bocadinho o clube, conhecer um bocadinho a cidade, conhecer os meios que envolvem exatamente este processo. É preciso sempre esse ano de adaptação. Naturalmente existem jogadores com maior facilidade e também é importante que nos primeiros jogos, se as coisas correrem bem, este jogador naturalmente já está ganha confiança para que consiga dar uma resposta muito positiva durante o campeonato. E isto também passa um bocadinho também pela massa associativa, a massa associativa olhar para ele, como por exemplo aqui em Guimarães, se um jogador chegar e a massa associativa olhar para ele como um elemento que vem acrescentar algo, e que notas muitas vezes isso, vai ajudar. A massa associativa acaba por ser o 12º elemento, não é? Que faz parte, e ainda bem que assim é,
ajuda no crescimento e na confiança que o jogador necessita para os jogos seguintes. Houve um treinador que, tomando como exemplo o João Mendes, que veio do Chaves para o Vitória, que jogou ainda a época passada aqui no Vitória, que dizia que o João Mendes ou vai ser adorado ou vai ser constantemente vaiado, porque o seu futebol tem características especiais e que terá que ser o adepto a levá-lo para o topo, porque senão ele não consegue. Fundamentalmente, para dizermos aquilo que estávamos a falar um bocadinho, a confiança do jogador é importante. Mas Jorge, muitos jogadores passaram por ti não, jogaram comigo, sim. Quais foram aqueles que tu pensavas que poderiam chegar mais longe e que olhando para trás a dizer assim, pá, olha o Zé podia ir, o Kim podia ir. Lembras-te de alguns? Não, houve jogadores que jogaram comigo e que chegaram a patamares altos. Aqui em Guimarães, o Pedro, o Nuno, jogaram comigo e tiveram bem. E chegaram a patamares naturalmente altos. O Nuno foi para o Benfica, o Pedro depois foi para o Porto, foi lá para fora, e o Nuno também. Existiram outros que, por exemplo, um jogador que chamou muita atenção pela qualidade que tinha, que apanhei nas Aves. Foi o jogador, posso dizer que o jogador que talvez que tenha mais qualidade e que, no meu ponto de vista, se perdeu um bocadinho, apesar de ter conseguido ter algum sucesso na carreira desportiva, podia ter chegado a um patamar mais alto, que era o Ricardo Nascimento. O Ricardo que acabou por ir para o Boa Vista. Foi para o Boa Vista, depois esteve no Rio Ave, do Rio Ave foi lá para fora. O Ricardo, claramente, era um jogador que jogava com muita facilidade nos três grandes. Jogaste com o Martelinho? Não. Que saiu na mesma altura, não é? Saiu na altura, sim. O Martelinho saiu, penso que foi no ano anterior, de ter ido para as Aves. Jorge, olhando para trás, já lá vai uns anos, deixando os pelados do FAF, mas os relevados já das competições profissionais, o que é que te farias diferente? Aquilo que eu costumo dizer a quem está comigo, nomeadamente até ao meu filho, que é importante nós chegarmos ao final, nomeadamente digo isto a ele, por ele estar também, né, ligado ao futebol, apesar de ter apenas 15 anos, digo-lhe a ele que é preciso uma dedicação muito grande naquilo que nós estamos a fazer. Se nós gostamos daquilo que estamos a fazer, a gente tem que se dedicar a 100%. E é importante que nós tenhamos a noção de que aquilo que nós fazemos diariamente é aquilo que vai ser refletido depois no final da semana, no jogo. E se nós trabalharmos a 100% no treino, as coisas vão correr relativamente bem. E temos que sempre dar um pouco mais no treino, no processo de treino, para que depois no fim de semana a gente esteja operacional. Sempre um pouco mais. E acima de tudo que consigamos sair diariamente do final de cada treino, nomeadamente em termos desportivos, com aquela consciência de que fizemos tudo. Temos que realmente sair com aquela consciência que fizemos tudo, que era ao nosso alcance no processo de treino e que fizemos tudo que estava ao nosso alcance no processo de jogo. Porque se assim for, estamos com consciência tranquila. Agora, se achamos que podemos melhorar um pouco mais, podemos melhorar mais 5 ou 10 ou 15%, então isso, temos que acrescentar alguma coisa. Neste futebol atual, e falámos de todas as competições, Liga dos Campeões, seleções, Primeira Liga, Segunda Liga, o que é que tu não gostas? Eu acho que, em termos de seleção, estamos a falar, nós temos aqui uma seleção de excelência, temos realmente um conjunto de jogadores que foi trabalhado no passado, e isso também temos que dar mérito, não só a selecionadores, mas também a treinadores. Das camadas jovens também. Das camadas jovens, tudo. Isto aqui é um processo, não podemos estar a dividir as coisas. Isto aqui é um processo um só. Não é abrir o pacote agora e estão aqui. Não. Isto já vem de lá atrás, muito lá atrás. E que, felizmente, nós temos essa qualidade em termos de seleção. Temos um conjunto de jogadores lá fora e referenciados como os melhores do mundo. E só nos falta, efetivamente, ganharmos o Campeonato do Mundo. E acho que isso mais dia menos dia poderá acontecer. Aquilo que eu não gosto é de ver os jogos, quer na primeira, quer na segunda liga, onde as coisas são muito evidentes. Onde há a preocupação de não errar,
pelo simples facto de criar... As equipas protegem-se. Protegem-se muito em relação a isso. Não querem criar esse risco, porque senão põem a nu exatamente todo o processo. E essa falta de criatividade, exatamente por isso. É mais importante não perder do que ganhar. É mais importante não perder que não ganhar. Isso é evidente. Quer nomeadamente nos jogos da segunda Liga. As coisas também são com muita intensidade, uma intensidade que no passado não era assim. A bola constantemente está a rolar e os jogadores cada vez mais têm um índice físico mais elevado, mas, acima de tudo, acho que é importante não perder. E isso, a gente muitas vezes olha para os jogos e perde a vontade de estar a assistir o jogo, porque olha para ali e não consegue retirar, não perde a beleza, não consegue retirar nada dali do próprio jogo. Acontece isso nos jogos da Primeira Liga, acontece isso nos jogos da Segunda Liga, por vezes, não quer dizer que seja sempre, mas exatamente falta dessa criatividade e deixar com que seja o jogador a tomar essa iniciativa, porque estão lá outros para ajudar. Se não tiverem lá outros para ajudar, também não estão a fazer nada. Mas acredito que se existisse isso, naturalmente, as coisas eram diferentes. Já estamos a ficar sem tempo, mas eu esta vou ter que te fazer, dando-se conta daquilo que falaste agora. Daí, se calhar, alguma explicação para tantas trocas de treinadores em períodos tão precoces na época. Um treinador, 2, 3 jornadas é trocado porque não ganha e se calhar o treinador não tem confiança suficiente para pôr a sua equipa a jogar um futebol de atacante porque sabe que se não ganhar, na semana seguinte para ir embora. Infelizmente é assim, nós temos assistido isto nos últimos anos aqui em Portugal. Há uma pressão muito grande ao treinador para que realmente tenha sucesso. Muitas das vezes, até o próprio jogador, às vezes, tem essa dificuldade de adaptação, o que torna difícil com que o treinador tenha sucesso naquele modelo de jogo que quer implementar. E eu acho que dando mais confiança a esse treinador, naturalmente as coisas podem correr de uma forma melhor mais para a frente. Dar margem para ele arriscar. Alguma margem. Só que a questão aqui é que isto aqui é um processo, é uma indústria. O objetivo é claramente atingir patamares, atingir alguns objetivos, quer a Liga dos Campeões, quer as outras ligas, neste caso, ou outros objetivos, como a permanência, ou subir a divisão. Tudo isto está constantemente sobre a alçada, sobre essa responsabilidade da parte do treinador. E se o treinador não tem essa confiança, né, naturalmente, semana após semana, se não tem o êxito, se não consegue ganhar aquele jogo, sabe que isto, com constante resultados negativos, sabe que mais dia menos dia as coisas... A porta está aberta. A porta está aberta. E também os treinadores aqui em Portugal também são muitos. Felizmente existe essa qualidade também. Eu ia-te pôr a objeção. São muitos que estão atrás da porta à espera de... Claramente. E muitos deles até às vezes não estão muito preparados, mas isso é uma coisa natural. Acho que se existisse aqui uma proteção um pouco mais em relação ao treinador, acredito que as coisas podiam ser um bocadinho diferentes. Mas, por outro lado, nós temos que ver que quem está à frente do clube faz uma gestão da forma como quer. Nós não entendemos... Quer dizer, o adepto que exige resultados. E o adepto exige isso. Por isso, nós não podemos... Só colocando na posição deles é que nós conseguimos ter a melhor resposta em relação a isso. Jorge, obrigado por esta pequena conversa sobre a tua história e a tua vida. Muito obrigado, Rádio Inquieta, agradece. Muito obrigado.